Partimos ler mais um pouco do livro Jardim da Emuná, Fé. Lembrando que não é nosso interesse ferir com o direito do autor, tampouco do editor. Há uma sugestão de compra para que você possa honrar a vida do Rabino. Eu já consegui contato, nos primeiros capítulos, lembra que eu falei que eu entrei em contato por e-mail? Eu não consegui contato direto em relação à literatura, mas eu consegui respostas em relação a como ofertar na vida dele, então já estamos mais próximos de poder honrá-lo diretamente, mas a compra do livro já é uma boa honra. Estamos na página 66, no capítulo 2 ainda, e vamos para o subtítulo Felicidade, o início da escolha. Deparamos-nos com escolhas em todos os momentos da vida. A maioria das pessoas pensa que o processo de escolha começa ao se medir as vantagens das opções disponíveis. Na verdade, a escolha começa com algo muito mais básico: escolher se seremos felizes com o que nos cabe na vida ou não. O processo de escolha é composto de dois estágios. Primeiro, escolhe-se ser feliz e não ser feliz. Ao escolher a felicidade, passa-se ao segundo estágio, que é pesar as vantagens das opções disponíveis, o que fazer, como fazer e assim por diante. Escolher a felicidade? Sim, a escolha, se queremos ser felizes ou não, é mesmo nossa. Surpreso? Não fique. Se não fazermos a escolha inicial de ser feliz com a nossa porção na vida, não podemos analisar as opções com clareza. Por quê? Tristeza e depressão destroem a clareza de pensamento e, portanto, nos roubam a livre escolha. Pessoas deprimidas são letárgicas e ineficientes e realizam com muita dificuldade as mais simples tarefas. Hashem não concede sua presença divina a pessoas depressivas e desesperadas. Perder a assistência divina torna praticamente impossível o poder de tomar boas decisões. Eu acrescentaria, a maioria de nós foge da ideia de ser feliz, não quer ser feliz de jeito nenhum, quer ter razão, quer reclamar, quer continuar no mesmo lugar porque isso virou o seu grande eu, porque se ela deixar de sofrer, quem ela será? Se ela deixar de ser vítima, quem ela será? Então, muitas vezes, principalmente em ambiente terapêutico, a gente recebe esse tipo de informação. O outro traz inúmeras informações, a gente traz uma espécie de solução ou um caminho de solução e a pessoa, não, é que tu não está entendendo. É porque é assim, assim, assim. Aí ela encontra outra forma de reclamar, ou seja, ela não quer solução, ela quer reclamar. Felicidade no cotidiano. Quando estamos felizes com o que recebemos da vida, podemos nos assegurar de que pelo menos o primeiro estágio de nossa escolha é bem-sucedido. Vemos vários exemplos de pessoas à nossa volta que, por nenhum motivo aparente, não estão felizes com sua porção na vida. Se você lhe perguntar por que não estão felizes, na maioria dos casos, essas pessoas não estão certas sobre o seu caminho e cultivam um sentimento inoportuno e constante de que algo está faltando. Basicamente, pessoas assim não têm certeza de que estão fazendo as escolhas certas. Conforme o que dissemos até agora, quando alguém não está satisfeito com a vida, fica propenso a fazer escolhas erradas constantemente. Escolhas adequadas decorrem de uma mente clara, o que por sua vez é consequência da felicidade. Por isso, o pré-requisito para uma vida direcionada e significativa, livre de erros desastrosos, é a escolha de sermos felizes com as nossas porções. Uma vez que essa opção inicial é feita, aumentamos as chances de sucesso quanto às nossas escolhas nos campos espiritual e material. Não importa o que estamos fazendo, no trabalho, na escola ou em casa. Se decidimos ser felizes, dominamos os importunos pensamentos de descontentamento de que algo nos falta. Se estamos felizes com a nossa situação atual, repelimos a depressão e a confusão. A inclinação para o mal constantemente tenta introduzir pensamentos de arrependimento e descontentamento em nosso coração, como por exemplo, como eu gostaria de ter um trabalho diferente? Como eu gostaria de ter me casado com uma outra pessoa? Como eu gostaria de morar em outra cidade? E se eu tivesse tal coisa? Nossa, e quando eu tivesse tal coisa? Quando eu ter tal coisa? Aí eu vou ser feliz. A lista de exemplos é interminável.
Como você sabe a partir da própria experiência. Porém, ao escolhermos ser feliz, evitamos as armadilhas da confusão, decepção e depressão. Mantemos a clareza de pensamento que nos permite fazer as escolhas, as boas escolhas que depois aumentarão a nossa satisfação na vida. Aspirações. A fórmula para o sucesso. Desejar uma mudança de vida, como um novo trabalho ou uma casa nova, mas não ter a possibilidade de colocar em prática essas decisões, é um sinal claro de que Hashem quer que continuemos em nossa situação atual por enquanto. Nesse tipo de circunstância, devemos aceitar a vontade de Hashem com alegria, sabendo que a condição atual será para o nosso bem no final das contas. No entanto, devemos expressar todas as nossas aspirações por meio da reza e devotar uma hora especial para contar a Hashem nossas metas, desejos e o curso de nossa vida. Quando passamos uma hora por dia desabafando com Hashem, podemos passar o resto do dia em estado de alegria. Se você tem a opção de melhorar a vida, sem dúvida siga em frente. Mas se você vê que não tem opções agora e não pode implementar o que gostaria, acredite que a Hashem quer que você continue com a sua estrutura atual. Aceite a orientação de Hashem com alegria. Que a fé completa de que Ele está fazendo o melhor por você, com a fé completa de que Ele está fazendo o melhor por você. Por outro lado, continue rezando pelo que você quer. Mesmo com relação às aspirações espirituais, devemos aceitar a nossa porção alegremente. Então, quando não avançamos espiritualmente o quanto gostaríamos, devemos pedir ajuda a Hashem e contar-lhe nossas aspirações. Enquanto isso, precisamos aceitar nossa situação atual. Eventualmente, por meio de reza constante, Hashem nos concederá o nosso desejo. Portanto, não fique desanimado quando procurar aprender mais e não consegue, ou quando tem dificuldade de superar um hábito, um traço negativo de personalidade ou um desejo material. Tente o melhor e peça assistência divina de Hashem. Em suma, aqui está a fórmula para o sucesso. Número 1. Fale com Hashem diariamente e peça-lhe ajuda para realizar suas aspirações. Número 2. Tente o melhor no que estiver fazendo. Número 3. Aceite sua situação atual alegremente e com amor. Sorria. Você ficará surpresa em ver como pode realizar seus desejos rapidamente e completamente, muitas vezes além das suas melhores expectativas, implementando a fórmula acima em todos os aspectos da sua vida. Então, falar com Deus, tentar o melhor no que estiver fazendo, buscar se melhorar e aceitar a situação atual. Porque a Hashem não me deixa prosperar. Muita gente, especialmente os que estão ficando religiosos, faz a seguinte pergunta: por que Hashem não me deixa prosperar? Quero me aproximar dele, quero aprender mais Torá e entender o que estudo. Quero abandonar o mau hábito, como comer em excesso. Quero rezar com concentração, livre de todo tipo de pensamento alheio. Não estou conseguindo. Por que o ganho espiritual é tão difícil? Não alcançar nossos objetivos espirituais é um tipo de atribulação, já que nossa vida é certamente mais agradável quando sentimos o gosto do sucesso. Quando entendemos o estudo de Torá, superamos maus hábitos e rezamos com fervor. O sofrimento temporário de não cumprirmos nossas aspirações espirituais também existe para o bem da alma, pelos seguintes motivos. Número 1. A falta de sucesso espiritual, não obstante nossos melhores esforços, repara o período em que nos empenhamos pouco para servir a Hashem. Hashem demora em nos conceder o sucesso espiritual, ou seja, em nos elevar a outro nível, se nossa alma não é ainda forte o suficiente para receber a intensa luz divina no nível mais elevado. Se o vaso não está pronto, não adianta, porque se vier mais luz, você vai quebrar e vai se perder. Então, ele sabe o que ele está fazendo. 3. A Shema atrasa nosso sucesso espiritual até que possamos adequadamente anular nosso ego para que o sucesso não leve à arrogância. 4. A Shema muitas vezes atrasa o sucesso para nos encorajar a fazer um segundo esforço mais concentrado. E 5. Sucesso espiritual atrasado é um teste de fé.
Quando aceitamos nossa situação temporária com alegria e amor, sempre fazendo techuvá e esforço, rezando e estudando, nos tornando recipientes espirituais apropriados para receber a luz divina de sucesso espiritual. Caixa de banco ou sábio do Talmud? Um conhecido estudioso contemporâneo do Talmud, pessoa virtuosa e de caráter impecável, que devotou a vida ao estudo do Talmud, de repente se viu forçado a aceitar um emprego de caixa de banco. Uma série de circunstâncias literalmente o coagiram a trocar sua cadeira no sagrado hall, talvez tirar, de estudo de Torá por uma cadeira giratória atrás de um vidro. Em seu primeiro dia de trabalho, o sábio analisou o estranho e impessoal ambiente à sua volta, esfregando os olhos, perplexo. Como vim parar aqui? O que estou fazendo aqui? Por que estou cumprindo uma tarefa tão mundana e pouco satisfatória, em vez de estar estudando em minha querida Torá? A minha querida Torá. Ele deixou as questões de lado e decidiu pensar positivo a todo custo. Logo, ele descobriu que podia facilmente cumprir suas obrigações, ao mesmo tempo fazer uma introspecção espiritual. Não estou aqui por acaso, ele refletiu. Hashem certamente projetou essa mudança em minha vida pelo meu próprio bem. Ou eu tenho uma retificação espiritual a fazer, ou alguma missão especial a cumprir aqui no banco. Ou as duas coisas. O caixa sábio não se permitiria cair no desespero, embora não estivesse fazendo o que queria fazer. Ele não tentou evitar ou negar sua realidade, nem ficou com raiva de Hashem ou de si mesmo. Ele fez o que tinha que fazer, e da melhor maneira possível. No horário de almoço, em vez de socializar com seus colegas de trabalho, ele encontrava um canto silencioso na sala dos empregados para comer um sanduíche trazido de casa e estudar uma página do Talmud. Nos minutos finais do intervalo, ele fazia em prantos uma oração a Hashem, pedindo sua compaixão e a possibilidade de retornar ao estudo do Talmud em tempo integral. Após desabafar por alguns minutos, ele podia realizar seus deveres alegremente pelo resto do dia. Semanas e meses se passaram. O caixa sábio estava firme em sua fé, resignação e reza. Milagrosamente, os problemas e as circunstâncias que o fizeram aceitar o emprego de caixa se reverteram e ele logo conseguiu reassumir seu lugar no estudo de Torá. O motorista de ônibus. Aqueles que vivem com a fé de que tudo é para o bem são felizes e confiantes. Essas pessoas não suspeitam que Hashem as esteja levando pelo caminho errado. É como se fizessem uma viagem interestadual de ônibus. Elas têm certeza de que o motorista sabe dirigir o ônibus e irá escolher a melhor rota, sem nada com o que se preocupar. Ficam livres para relaxar, olhar pela janela e aproveitar cada minuto de viagem. Elas chegam alegremente ao destino e realizam suas tarefas com vigor. Aqueles que não têm emuná são como os passageiros nervosos daquele ônibus, como motoristas do banco de trás. Eles pensam que podem dirigir o ônibus melhor que o verdadeiro motorista. Eles também pensam que são capazes de escolher uma rota mais rápida e curta. Frustrados, eles tentam dirigir o ônibus sentados na fileira 12. Cada minuto passa com amargura e frustração, pois eles têm certeza de que o motorista não sabe o que está fazendo ou aonde está indo. Preocupam-se se o ônibus está indo para o oeste em vez de ir para o leste. Pensam que o motorista está indo muito rápido ou muito devagar. Esses mesmos passageiros preocupados sofrem um grande estresse emocional porque não têm fé no motorista. Chegam ao destino atormentados e completamente desgastados. Vamos parar por um instante e ponderar a profunda diferença entre os dois tipos de passageiros do exemplo do ônibus. Ambos pagam o mesmo preço pela passagem, viajam no mesmo ônibus e chegam ao mesmo destino ao mesmo tempo. Porém, o primeiro tipo de passageiro chega ao destino com alegria e com a saúde emocional perfeita, ao passo que o segundo tipo está uma pilha de nervos. Que tipo de passageiro você prefere ser? Com a Emuná, chegamos ao nosso destino na vida, com tranquilidade, segurança e felicidade, preparados para encarar qualquer desafio que apareça em nosso caminho. Sem Emuná, sempre que uma pessoa pensa estar dirigindo o ônibus, ou seja, no controle do próprio destino,
fica propensa a sofrer de estresse, ansiedade, frustração, desespero e colapsos nervosos. Algumas pessoas se recusam a aceitar o fato de que todos temos de passar por tikkunim, por retificações. As retificações da alma que Hashem cria para o nosso benefício. Pessoas assim estão sempre reclamando sobre seu sofrimento insuportável. E elas estão certas, pois sem emuná, a vida é certamente amarga e intolerável. Ninguém pode escapar do fato de que a vida nem sempre segue os contornos de nossos planos e expectativas pessoais. A inconstância inesperada com as quais cada um de nós deve lidar nos conduzem ao nosso caminho de Tikkun. Para que reclamar, chorar e esbravejar quando podemos facilmente nos fortalecer com fé e ter uma vida agradável? Tudo o que temos de fazer é confiar no motorista do ônibus, o nosso querido Criador, que habilmente conduz o universo com um todo e cada um de nós em particular. Assim como o passageiro confiante, quanto mais fortalecidos nós fortalecemos nossa fé de que Hashem faz tudo para o nosso bem, mais felizes chegaremos ao nosso destino. Passo para Sônia. Paciência vale a pena. A Sônia vai falar de paciência. Esse Deus é maravilhoso. Quem tem uma forte emuná e vive grandes dificuldades, soa algo assim. É desse jeito que Hashem quer as coisas. Tudo acontece para o bem. Enquanto isso, essa pessoa mantém um olhar positivo e lida com seus problemas da melhor maneira possível, usando as ferramentas que lhe são disponíveis e continuam a rezar e a expressar suas esperanças e aspirações. Quando estamos insatisfeitos, temos de fazer um esforço de alta prioridade para fortalecer nossa fé. Por quê? Se reforçamos a fé e internalizamos a crença de que Deus governa o mundo e faz tudo para o bem, a vida se torna um céu na terra. O contrário também vale. O purgatório é a amargura do descontentamento que corrói a alma e é o resultado da falta de fé. Surpreendentemente, a falta de fé se torna a pior punição em vida. O Rabino Menachem Recanati, famoso cabalista italiano do século XIV, era um simples comerciante até os 80 anos. Ele sonhava dedicar a vida ao estudo da Torá, mas nunca teve a oportunidade. Apesar das circunstâncias, ele continuava a clamar diariamente a Deus por meio de reza pessoal. Por décadas ele implorou a ele pelo privilégio de poder imergir-se totalmente no mar da Torá. Depois de seu aniversário de 80 anos, um tzadik o visitou em sonho e lhe deu um cálice dourado para beber. Quando acordou, ele descobriu que a sabedoria da Torá lhe havia sido revelada. Durante os próximos 2 anos, ele escreveu cerca de 40 textos de complexos comentários sobre a Torá e a Cabalá. Se precisamos dispor de uma grande dose de fé em períodos de insatisfação, quando não temos nenhuma grande dificuldade, certamente temos de contar com a fé para superarmos momentos de crise. Se buscamos sentido em nossa situação atual e cimentamos a crença de que tudo é para o melhor, não apenas transformamos a tristeza em contentamento, como apressamos a chegada de tempos mais felizes. Só conseguimos alcançar a verdadeira fé por meio da introspecção de 1 hora por dia, em que confessamos nossas más ações a Deus e avaliamos nossa fé. Devemos nos analisar e perguntar: estou colocando minha fé em prática em todas as etapas da minha rotina? Com perseverança, chegaremos ao nível de fé segundo o qual tudo é para o bem, como veremos detalhadamente mais adiante neste livro. Liberdade da mente. A mente de uma pessoa feliz é livre para procurar e entender as mensagens que a Hashem instila em todo o nosso ambiente. Sem as reclamações das emoções negativas, podemos discernir mais facilmente
onde Hashem está nos levando. Mesmo que não entendamos completamente o que nos acontece, com emuná podemos rezar e pedir a Deus que nos abra os olhos e nos ajude a fazer as escolhas certas. Compreender as mensagens de Deus, realizando um despertar espiritual e aprender a corrigir o que precisa ser corrigido, são resultados da fé de nível superior. O terceiro estágio da nossa busca por fé. Mas não podemos passar ao próximo estágio até termos solidificado nossa posição no segundo estágio, a fé de nível intermediário. Não podemos fazer boas escolhas a partir da fé de nível superior até que internalizemos primeiro a nossa fé de nível intermediário, isto é, a crença de que tudo o que Deus faz é para o bem. Nesse nível, devemos aceitar os desafios da vida com alegria. Só então estaremos prontos para entender a mensagem contida em cada desafio. Não se deve tentar entender as mensagens de Deus sem uma boa prática de fé de nível intermediário. Sem acreditar que Deus faz tudo para o bem, não se pode chegar a uma conclusão verdadeira. A verdade vem da mente livre e clara, que por sua vez vem da felicidade de saber que Deus faz tudo para o bem. Portanto, precisamos da fé de nível intermediário para evitar conclusões equivocadas sobre as mensagens divinas. O Rebbe Nachman de Breslav ensina que felicidade e despreocupação levam à liberdade que facilita a verdadeira tranquilidade mental. Resumo da seção 2. Com a fé de nível intermediário, a fé de que Deus faz tudo para o bem, combinada com um constante agradecimento a Deus, aproveitamos uma existência agradável e tranquila. Sem aproveitar os acontecimentos da vida como oportunidades para o crescimento espiritual e pessoal, e sem introspecção constante, manter a fé de que Hashem faz tudo para o bem é complicado. Somente uma firme fé de nível intermediário pode garantir felicidade, serenidade e superação dos momentos difíceis da vida. O aspecto positivo de cada tribulação é que as dificuldades nos motivam a procurar Deus. Nosso propósito na vida é buscá-lo e conhecê-lo com todas as nossas faculdades mentais e espirituais. Espero que aprender sobre a fé de nível superior nos leve à completa fé, o que nos permitirá cumprir nossa missão na Terra e alcançar a retificação de nossa alma neste mundo e no próximo. Seção 3. Fé de nível superior, emuná de nível superior. Tudo que Hashem faz tem um propósito específico. O que Hashem quer de mim? O que Deus quer de mim? O terceiro nível de emuná é a crença de que Deus faz tudo com uma finalidade específica e que cada ação dele contém uma mensagem especial para nos ajudar a cumprir nossa tarefa no mundo. Ademais, a fé de nível superior mostra que Deus constantemente nos manda estímulos, oportunidades de fortalecermos nossa conexão com Ele. Tudo que Hashem faz tem um propósito. Portanto, quem tem emuná de nível superior está sempre se perguntando: o que Hashem quer de mim? O raciocínio é lógico e direto, do seguinte modo: observação. Hashem me expõe a um certo acontecimento ou experiência para transmitir uma mensagem ou me ensinar algo. Interpretação.
Devo fazer o melhor para relacionar a mensagem de Hashem a algo em minha vida que precise de reforço ou aperfeiçoamento. Execução. Ou eu preciso corrigir um mau hábito, ou me redimir por uma transgressão, ou fortalecer meu serviço a Hashem em uma determinada área, ou acordar do meu sono espiritual, e assim por diante. Os três estágios, observação, interpretação e execução, podem ajudar qualquer um, cada pessoa, conforme seu próprio nível espiritual, a compreender as mensagens de Deus e a ajustar o que precisa ser melhorado. A emuná é a mensagem geral que conecta todos os eventos, experiências e estímulos da vida. O desejo fundamental de Hashem em seu universo é nos levar a ter fé. Suas ações, portanto, nos induzem a aprender a ter fé. Devemos procurar a mensagem, a sabedoria divina, contida nas experiências criadas para nos aproximar da completa emuná. O Rebbe Nachman de Breslav ensina que todos devemos fazer um esforço contínuo para encontrar a sabedoria de vida em todas as coisas e para nos conectarmos a ela. Assim, a sabedoria de vida a sabedoria divina de uma criação ou de um evento ilumina nossa mente e nossa alma, nos aproximando de Hashem. Aquele que não observa nem se conecta à sabedoria divina dos acontecimentos se assemelha a Esaú, que desprezou seu direito de primogenitura. O rei Salomão zombou do fracasso do tolo em enxergar a sabedoria divina em tudo. O tolo não deseja entendimento, ou seja, o tolo não assimila nenhuma das mensagens de Deus, e por isso pensa que os acontecimentos de sua vida são ocasionais, sem nenhum significado específico. Não enxergar a sabedoria divina é a pior forma de cegueira. Nossa, lembrei do nosso estudo, né? Basicamente, todo este livro gira em torno do princípio da busca pela sabedoria ou mensagem divina em tudo o que nos cerca e em tudo o que nos acontece, como primeiro passo em direção à observação efetiva que constitui a emuná de nível superior. Precisamos internalizar o seguinte princípio talmúdico: não há atribulação sem transgressão. Continua? Continuo? Acho que deu, né? Acho que deu, né? É. É, eu tô louca para falar justamente. Tava louca para falar justamente isso. É, combina super com o que a gente falou de manhã. Sabedoria divina, Super! sabedoria divina pela Kabbalah está ligada com o olho. O órgão da sabedoria é o olho pela Kabbalah. Então veja o quanto uma coisa se assemelha à outra. Uma coisa, no caso, o estudo da manhã se vinculando com isso aqui, e na verdade é tudo muito simples, não há muita complexidade. É Não, conhecê-lo, é igual tá ali. A ideia é que a gente conheça e siga em conhecê-lo, mas conhecê-lo de que jeito? Só de ouvir? Não, de ver, porque a sabedoria divina é ver. E, e de uma forma distraída, também não, porque tem um passo a passo. Primeiro você observa. O que que é observar? Ver. Não tem sim, como tu voltou a observar uma coisa ouvindo. Tem uma passagem na Bíblia que me mexeu bastante, que foi quando eles estavam no topo do Sinai, a primeira vez que, não que todos subiram, mas quando estavam naquela primeira, chegando próximo ao Sinai, que eles viram, tá escrito na Bíblia, eles viram o som das palavras, o som, eles viram o som. Eu fiquei, como assim eles viram o som? Eu fiquei muito viajando, como assim eles viram o som? O som não dá para ver? O som é um barulho? O som é de ouvir, que jeito que eles viram?
Então eu fiquei muito remoendo aquilo, fiquei na observação daquilo, fiquei tentando buscar essa visão, a visão das palavras, como que seria enxergar as palavras, para que eu pudesse interpretar, para depois aí assim executar. O que que a gente costuma fazer? Na prática, o que é que eu faço? Essa é a pergunta que permeia. Tá, mas e na prática o que que eu faço? É bem assim. Tá, mas e na prática o que que eu faço? Por quê? Porque eu não quero tomar tempo observando, tampouco interpretando. Eu já quero, vamos logo, que eu tenho mais o que fazer. Que é exatamente o que eu disse de manhã. Eu estou fazendo uma coisa e estou escutando. Não é que não é para fazer isso. É para a gente se perceber o quão distraída a gente anda. Eu fiz a minha sessão com o Isaac essa semana. Ele disse assim que estudar a Torá, estudar, 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 e ficar olhando para um milho é a mesma coisa. A diferença é que a pessoa que é sábia vai olhar para o milho e vai extrair do seu olhar para o milho, da convivência para o milho, das dimensões que aquele olhar meditativo pode trazer, vai extrair tanta, 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 tanta informação, conhecimento e sabedoria, como aquele indivíduo que estudou, estudou, estudou e se carregou de informação apenas. Então, às vezes a gente está sobrecarregado de informação. O rabino da sinagoga ele diz assim, os inteligentes do chat GPT, porque estuda no chat GPT, semana que vem já não lembra mais, porque na verdade não absorveu aquilo, não interpretou aquilo, não ruminou aquilo, não deixou que aquilo fosse verdade ao ponto daquilo doer, por exemplo. Igual hoje de manhã foi doído para todos, eu creio. Para mim foi Sim, Para mim foi doído para estudar, trazer, me constrangir, etc, etc. Foi doído e vergonhoso para falar, porque aquilo me parecia muito, muito pesado, mas ao mesmo tempo aquilo traz transformação na gente. Então é importante que a gente consiga dar conta de passar pelo processo da experiência de conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Acho que tem a ver com isso aqui. E aí, no final, o final dessa parte, a Sônia leu, não há tribulação sem transgressão. Então, imagina, não há sofrimento nenhum que não seja causado pela escolha da maldição. Lembra quem não estava no jardim de oração de manhã? Eu falei sobre isso. A porção era: veja, diante de ti eu coloco bênçãos e maldição. Não há tribulação sem transgressão, ou seja, se tem uma maldição, é uma coisa ruim. E eu me sinto muito, muito triste, porque eu passei os últimos 2 anos, os últimos 2 anos, não, porque já faz alguns meses que eu já não estou mais com esse pensamento. Mas eu estava batendo contra uma ideia que eu tinha, que eu creio que a Sônia também tinha. Nós viemos de um lugar aonde o ensino era algo importante. Então, Deus sim queria nos ensinar alguma coisa. E aí, depois eu passei por uma temporada estudando com outra pessoa que dizia, não, Deus não é esse professor kardecista. E eu pensava assim, meu Deus, o senhor não é um professor, então, mas e aí? Eu fiquei num outro lugar. E agora é como se eu estivesse voltando para aquilo que eu também acreditava. E realmente, se há alguma coisa ruim é porque alguma coisa aconteceu. E se a gente ver, se a gente dizer assim, Senhor, o que que rolou aqui? Ele vai revelar, ele revela. Só que ele revela algo que a gente fez de cagada. Ele diz assim, ó, filha, aqui, ó, você reclamou disso. Você falou mal aqui, você fez uma lashon hara, como a Raquel trouxe, que é o hebraico, a língua má. Você falou mal, você reclamou, você murmurou, você foi ingrata, você desonrou, ou você simplesmente, no caso para mim essa semana, você não agradeceu o suficiente. Tanto que eu botei lá no Instagram uma gratidão ao Duda, o Eduardo Câncer, que é o sócio do meu esposo. Esse cara nos ajudou tanto já nessa vida que eu nem sei. Ele ajudou muito o Jardel lá no início, quando nós morávamos em outra cidade ainda, quando o Jardel estava começando o serviço dele como terapeuta. E esse cara, ele viu no Jardel algo que nem o Jardel não via, um potencial, e ele investiu no Jardel. Ele foi um Shark Tank na vida dele, assim, tipo, vou investir em você. E nem o Jardel não confiava em si mesmo, ele era um tipo 4 identificado, tipo, eu sou um bosta,
eu não presto para nada, e esse cara viu nele um potencial, e eu sempre me sinto em dívida com ele, porque ele realmente puxou o Jardel para um outro lugar de maturidade. Não tenho como agradecer. Só que eu também nunca agradeci o básico, do tipo: "Muito obrigado". Eu agradeço em pensamento, em coração, me sinto em dívida, mas o básico eu não fiz. E isso o Senhor me colocou, por exemplo, essa semana, isso é desonra. Porque se eu tenho a gratidão e eu não uso, não sou capaz de falar, então o que que adianta? Que é exatamente o livro da sabedoria. Não ser capaz de agradecer pelo marido. Moisés não pôde ferir a terra, porque a terra ajudou ele uma única vez. E ele não pôde ferir a terra. Arão teve que ferir a terra nas pragas do Egito. E Moisés teve que ser grato e continuar sendo grato por anos e anos e anos. Aí o livro diz assim: imagina você que mora com seu marido ou que viveu com seu marido e faz anos e ele fez inúmeros favores para você. Então você nunca pode ser ingrata a ele. Você- E a gente é muito ingrata, então isso nos constrange. E esse constrangimento faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Isso aqui ficou marcante para mim nesse capítulo. Quero ouvir vocês, o que que mais chamou a atenção para a gente debater. O que que te chamou a atenção, Sônia? Tu que tá aí na borda. Esse texto, esse livro, eu tô apaixonada por esse livro, né? Porque as ideias que ele traz, realmente é como você falou, são ideias que me lembram, que me relembram ensinamentos que eu já tive, né? Que eu já adquiri e realmente eu estava um pouco confusa, eu estava um pouco distante disso, né? Eu acho que era essa coisa de como a Shem trabalha. Para mim, eu estava em dúvida. Como a Shem trabalha? Comigo, né? E é o que você falou, o Jesus não é um mestre, né? O Senhor não é um mestre, ele não é um professor, mas ele é sim, né? E quando eu vejo aqui transgressão, é algo que a gente deve ter feito, né? E indo mais longe, alguém da nossa família, né? Do nosso clã. Então, porque tem coisas que a gente não tem nem lembrança, né? Por que que isso está acontecendo? E aí a gente pode ir mais longe. Então, realmente, isso eu estava bem confusa e foi bom. Acho que é por isso que eu estou tão apaixonada por esse livro, porque ele está me organizando novamente, me reorganizando, né? Agora, talvez antes eu atribuísse a vários elementos, né? A lição a vários elementos, a várias entidades, digamos, né? E hoje não, eu atribuo ao Senhor, ao Criador, né? Então, limpa uma tela, né? E me organiza, me reorganiza. E isso é bom por quê? Porque eu também valorizo conhecimentos que estavam assim perdidos, eu coloquei naquela pasta, né? Ou estava tava na lixeira, né? E agora, opa, não está na lixeira. E isso é bom, né? Não, isso aqui serve, né? Que é um movimento que você faz bastante, né, Sheila? Porque você voltou a atender, voltou, né? Tá usando o teu dom para passar o que você aprendeu de novo pós-conversão, mas com conhecimento que você já tinha, né? Então, é uma nova criatura? É uma nova criatura. Mas que jogou tudo fora? Não, né? Fez uma limpeza. E eu Um acho detox. fez um detox, e é o que eu estou fazendo agora também. Eu acho que agora, de uma forma, até, né, porque o meu é um temperamento diferente do seu, mas de uma forma mais. Acho que eu não consigo achar outra palavra senão organização. Ordem. A ordem é o que, pelo menos para mim também, eu me sinto muito confortável com ordem. Ordem, rotina, disciplina, previsibilidade, tá tudo ali bonitinho, é só eu me dedicar aqui uma hora.
Não preciso inventar nada na minha cabeça. Ai, que tranquilidade. Sim, eu não tenho que sentir um algo muito diferente, que era uma coisa que me agoniava um pouco, sabe? Mas não estou sentindo isso, né? Eu não sinto isso, por que que... Uma coisa que eu já falei com você, né? Não estou sentindo, mas o senhor não está falando comigo. E agora, com esse livro, eu estou vendo que o senhor está falando comigo, mas você tem tempo, muito tempo. Que o que eu entendi estava certo, está certo. Então, isso é muito bom, né? Para mim, pessoalmente. Eu acredito que para outras pessoas aqui também, né? Que esse estranhamento com algumas falas desse livro, esse estranhamento, isso aqui, né, por questões religiosas, né, pode ter tido um efeito é, ruim para em algumas irmãs aqui, mas para mim já foi libertador, né? Foi calmante. Foi, filha, tá tudo bem, vem aqui. Você não entendeu errado, não. Vem aqui, você chega e tá tudo bem, né? Então, acho que é por isso que eu gosto tanto desse livro. Sim, eu tenho. Agradeço pela tua ideia, né? Eu lembro quando você comentou. Eu falei, eu tenho um livro aqui, né? Você comentou comigo. Eu vou começar, vou sugerir que a gente leia às 8h30. E eu não tinha ideia da preciosidade que... Não sabia que era bom, porque você tinha tido a ideia. Eu falei, ótimo. Mas quando eu comecei a ler, parece que foi assim: esse livro realmente é uma resposta para dúvidas que estavam aqui, né? E tanto A quanto B foram livros que eu ganhei. Olha, que maravilha. Esses 2 e ganhei mais um que se chama, que eu já li, Eu e Você Mudaremos o Mundo. Ganhei 3 livros de rabinos, assim, muito é como se Deus tivesse dito para mim: "Olha, tudo isso que você já fez e já viveu, era eu, tá? Era eu. Sim, sim, Não fica se matando, era eu. sim. Tipo, não Não, fica se chicotando, era eu". Então a gente buscar Deus e compreendê-lo faz com que ele possa se revelar. O outro livro que eu quero ler com vocês também, que é bem legal, que se chama Máscara do Mundo. É como se Deus estivesse disfarçado na natureza, né. E aí quando a gente enxerga Deus, do tipo: "Ah, Senhor, eu achei você, é você aí atrás dessa é você atrás dessa transgressão, né". Aí Deus diz assim: "Cucu, achou, era eu". Aí ele não precisa mais se disfarçar, porque você já sabe que é dele, que vem dele, então ele se revela mais e mais. E isso é fantástico no meu ponto de vista, porque, perceber que tudo vem dele faz com que ele se revele mais para nós, e é tudo que a gente quer. Então, pra mim, assim, estou em casa, cheguei em casa, posso dormir em paz. A Dani co exato, a Dani colocou: "Gente, Moisés não pôde ferir a terra do Egito, Arão teve que ferir a terra". Sim, ele não pôde ferir por causa da gratidão. Ele era grato pela Sheila, Sheila, eu quero te mostrar uma pessoa. Eu tô aqui no salão da Ana, ela tá achando os bicos que você acabou de descobrir. Eu falei, é sua terapeuta. Olha lá ela preparando. Eu falei, essa é a sua terapeuta, essa maravilhosa, que Ana tá explica Ana tá de tudo sobre férias a de terapia. Bíblia com essa. Ela tá de férias, falou, vai voltar. Teve tanto Ela reencontro aqui, falou que vai voltar. Aqui, eu tô no salão dela, beijo pra vocês. Mas beijo. ela tá rachando os bicos quando você tampou o rosto. Cucu! E Deus se revela assim na natureza. O livro A Máscara do Mundo me trouxe essa perspectiva de: "Uau, que legal". A Carol falou: "Me marcou a escolha de olhar para a gratidão e principalmente o antidesenho do sistema em dizer que gratidão é modinha, distorcendo algo tão importante para o Senhor e o nosso relacionamento com Ele". Sim, sim, principalmente o que me toca é a gratidão pelas coisas que nos machucam. Destapamos os ouvidos, né, Sônia? O Senhor inclusive está falando com você agora. Eu também amei esse livro, é sensacional, perfeito, maravilhoso. Também gostei. Ele já foi logo de cara trazendo para nós ó, vou falar de reencarnação, tá? Vai aguentar? Se aguentar, vai ter coisa boa.
Se não aguentar, vaze. É igual a primeira, aí eu lembrei agora a Dani é testemunha disso, porque a primeira coisa no Mimar, o primeiro Mimar que eu fiz na vida, a Dani tava. Primeira coisa que eu falei foi sangue. E ela disse assim: Meu Deus, foi a coisa mais difícil, porque eu queria ir embora na hora, porque é a mesma coisa. Primeira coisa que eu vou tocar é num assunto doído. Se você aguentar, vai dar bom. Passa por isso que vai dar bom. E ela passou por isso e deu bom, tá? Tá aí até hoje. Muito bom, gente. Alguém mais quer comentar? Sim, a Dani falou que queria sair correndo. Suportar para atravessar, exato. Gratidão. Sugiro que vocês leiam o livro A Sabedoria da Mulher, ou então ouçam ele. Sabe o que vocês fazem? Ó, vou falar uma coisa que é o contrário daquilo que está escrito. Vai fazer faxina e bota tocar na tua cabeça a Carol e eu lendo isso aqui, que vai dar bom. Depois você lê, anota, risca no caderno, no livrinho, para você escutar urgente esse capítulo 5 que está ao máximo. Vocês estão me ouvindo? Vou fazer isso. Estamos. Eu acho que eu estava falando no fone e ninguém estava ouvindo, porque eu acho que meu fone tá ruim, eu lavei ele na máquina. Ele estava sujo. Aí agora ele não está funcionando muito bem. Então, eu vou na contramão disso aí que Sheila estava falando, porque eu estou trabalhando aqui, botei fone. E Baruch Hashem que eu consegui ouvir com fone trabalhando, porque eu absorvi um excelente conhecimento. E se eu falo, não, estou trabalhando, não vou ouvir, eu ia perder esse banquete. Então, depois você coloca o link do livro, que esse livro ainda não tem. Inclusive, também estou lendo um fantástico, depois quero colocar na nossa fila, lá no Sedentas por Leitura, porque é um livro que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todas. Vou botar minha cara que vocês me veem. Que vai ser também muito bom para todas nós, né? Ui, acho que a gente está fazendo um caminho muito bom, um caminho muito. A Raquel também está no bonde que ouve e trabalha. Varre a casa ouvindo a gente ler A Sabedoria da Mulher. Então, eu creio que a gente está num caminho muito bom, principalmente, me veio agora muito forte, da gente entender que tudo aquilo que parece estranho para o sistema, que parece estranho aí fora, é um indicativo de que a gente está caminhando correto, de que a gente está indo de fato nesse lugar, né? Porque toda vez que você fala, quando eu falei ali no comentário do antidesenho, várias vezes a gente já ouviu falar, mas essa positividade tóxica, né? Mas vai ser grato por uma coisa ruim, como assim? É o que o sistema fala, né? Mas a gente entende quem segura a vara do cachorro. E se você não sabe quem segura a vara do cachorro, você vai ler o capítulo 5 de Sabedoria da Mulher. A Carol tá rindo. Porque quem você quer o bife que tá na ponta da vara? O cachorro fica comendo bife. Mas quem tá segurando a vara? E a vara que bate no cachorro? Quem segura a vara? Então, a gente olhar para isso é uma sabedoria muito além, que só vem de quem? De quem dá o colírio. Vem do Senhor. Então, quando a gente reconhece isso, a gente vai sim andar na contramão. É igual quando tem a abertura de The Chosen, né? Que é aquele tudo peixinho e doisinhos só tentando andar para cá e os outros tudo vindo para cá, né? Nesse lugar que a gente caminha. Sobretudo em pensar em como a gente pode ser luz e levar também isso para outras pessoas, porque não dá para a gente ficar só aqui. Se está sendo tão bom para a gente, vamos convidar a vizinha, né? Vamos convidar aquela amiga que liga e fala, vem cá, amiga, eu tenho uma solução aqui para você, além das minhas orações. A gente tem um grupo de mulheres assim que ora muito, ó. Vamos lá. E compartilha o grupo, compartilha o link para essa mulherada aí que está precisando de colírio. E sabe o que tem a ver também a gratidão, a positividade tóxica? É porque ela pode ser vazia, também tem isso. Do tipo, eu sou grata, mas na verdade não sou tão grata quanto eu tô falando que eu sou. Que é o clássico do tipo 7 do Eneagrama, que pode ir para esse lugar de positividade tóxica. Por quê? Porque não consegue se aprofundar. Então, há a diferença, né? A gente ser grato por uma coisa que a gente está profundamente vinculada, com visão e tal, com experiência, do que ser grato porque eu não consigo ser profundo nas coisas.
porque eu tô fugindo de ser positivo, porque eu tô fugindo da dor, porque eu não quero acessar nenhuma coisa ruim, então eu sou a toda hora muito bobeira. Eu salvei um vídeo ontem para mostrar para vocês, em algum momento nos sedentas, de uma mulher 7 que ela falava no Instagram e ela faz assim, beira o exagero, né, então é uma estrutura que pode ir para uma positividade tóxica. Mas a positividade com a experiência, eu creio que é bem importante, a gente precisa. Com certeza, com certeza. E a gente está estudando, inclusive, para isso, para a gente poder ter esse véu da nossa vista caindo, limpar a lente dos nossos óculos e olhar onde que está no raso. Porque no raso a gente só se encerra no comportamento. Então a gente precisa entender de onde isso vem, criar uma raiz profunda, que é aquilo que os outros não veem. Raiz da árvore ninguém vê. Você vê a árvore muito bonita, mas a raiz está lá de baixo. Então, isso está no profundo, isso é dentro de nós. Então, só cabe a nós poder enxergar isso. E quando a gente enxerga esse lugar, a gente tem uma raiz forte que sustenta o peso desse tronco, né? Então, assim, todo esse estudo que a gente tem feito, sobretudo as sedentas, nessas aulas de enneagrama, não é para servir para a gente falar, que legal, olha como é que eu sou tipo 3, que linda, eficiência, adoro reconhecimento, vou todo mundo bater palminha para mim. Ai, Não, é para você olhar para o lixo. É para você olhar, eita, olha isso aqui me governando. Eu vivo de acordo com isso, eu necessito disso para me validar. Ah, eu sou uma tipo 4, sou tão profunda, olha o céu, que lindo. Ei, peraí, isso está me desfocando de um lugar que eu preciso estar presente, com presença. Então, assim, é para a gente se identificar, olhar e falar assim: vou expandir minha consciência, o que que eu preciso alterar aqui, o que que eu preciso mexer lá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também agora no próximo cronograma. Se você está aqui ouvindo e não faz parte desse Sedentas, por favor, procure saber mais comigo e com a Sheila para a gente avançar aí nesse lugar, né? E conseguir mudar o level do jogo. E a gente subir juntas, né? A gente quer subir, né? Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Gratidão, gente. Vamos encerrar. Preciso também trabalhar às 10, tem atendimento. Beijo para vocês. Depois que estiver pronto, já mandei o link do livro da Sefer, que eu acho que é uma empresa paulista, então fica mais próximo aí de vocês. Beijo. Até.